Bom dia, pessoal. Amém? Queridos, eu tenho uma frase para você hoje repetir comigo. Eu levantei e falei essa frase: hoje eu acordei para vencer. Você pode dizer comigo? Diga assim: hoje eu acordei para vencer. Agora tem outra frase que é a continuação dessa, que é mais tremendo ainda. Diga assim: para a glória de Deus. Amém? Então hoje eu acordei para vencer, para a glória de Deus. Hoje é um novo dia. Hoje é um dia de sucesso, de realização, de conquista, a despeito de qualquer coisa ruim que possa acontecer. O Senhor está no barco, amém? Para nos conduzir. Eu quero falar hoje sobre aprendendo com a mulher cananeia, ou a mulher cirofenícia. Nós estamos aí falando algumas lições sobre as mulheres da Bíblia, né? E eu quero ler Marcos 7, 24 a 30, que diz assim: então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possessa por um espírito imundo, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina, sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria. Jesus disse-lhe: primeiro devem se alimentar os filhos, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos. Versículo 28: Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus, vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Pois bem, uma história verídica que aconteceu no primeiro século da igreja, quando Jesus estava estabelecendo o reino celestial na terra. E essa história diz que Jesus, ele sai do seu lugar de aconchego. Ele sai de Jerusalém, ele sai da Judéia, ele já estava fazendo um trabalho amplo em toda a Galileia, porque ele tinha sido rejeitado pelos seus da Judéia, e Jesus andava de cidade em cidade. Jerusalém, toda a Judéia, ali a Galileia, havia 204 cidades, e a Bíblia vai dizer que Jesus percorria todas essas cidades. Aonde ele entrava, não tinha mais enfermo, não tinha mais doente, ele dava comida para os necessitados, dava pão e peixe, e trazia a abundância dos céus, o reino de Deus estabelecendo na terra, através da presença de Cristo. Aqui ele se encontra longe de Jerusalém. A história diz que ele estava ao norte de Jerusalém, aproximadamente 36 quilômetros, num lugar hostil. Por que hostil? Porque ele saiu para ir num lugar longe de Jerusalém, aqui para o lado de Tiro e de Sidom. Esses lugares, esse povo, eles não tinham amizade com o povo judeu, pelo contrário, eles eram inimigos até do povo judeu. Eles não gostavam do povo judeu, eles não se compactuavam com os judeus, eles eram pagãos, eram amantes de deuses lá na Grécia, e eles então não tinham relacionamento com o povo de Deus. Só que Jesus, ele vai para esse lugar. A gente não sabe bem o porquê. Certamente ele já tinha estado ali, porque a Bíblia diz que ele foi para se hospedar na casa de alguém. Lá no Velho Testamento nós temos histórias que contam que Elias e Eliseu esteve nessa região. Elias esteve ali com a mulher, aonde ele fez um milagre, né, da multiplicação do azeite. E nós temos também o caso de Eliseu, que ressuscitou o filho da mulher que ele mesmo profetizou que ela teria quando a mesma era estéril. Então Jesus estava longe. Agora o interessante
é que Jesus estava num lugar propício para um milagre. Aqui o evangelista Marcos, ele faz um quadro, uma moldura de todo esse contexto que acontece naquele lugar. Um lugar hostil, um lugar que não era casa, que não era aconchego, que não era seguro, e Jesus estava naquele lugar tenso, vamos dizer assim, tenso como a faixa de Gaza, para vocês entenderem a questão. E agora essa mulher, a Bíblia diz que ela vem gritando até Jesus. Por quê? Porque o que você percebe aqui que juntou a fome com a vontade de comer. A mulher precisava de um milagre, porque a sua menina, a sua criança, a sua criancinha, a sua menininha estava endemoniada. Ela precisava de um exorcismo, precisava que a sua filha ficasse liberta daquele demônio. Naquela época, como não é diferente de hoje, os demônios se apropriavam dos corpos das pessoas. Os demônios, que são espíritos, não têm cheiro, não têm cor, mas eles precisam de corpos para se manifestar, para mostrar as suas ações e as suas obras. E saiba de uma coisa, eles viviam procurando corpos. Nós vemos lá o gadareno, nós vemos aquela criança que se jogava de um lado para o outro, e o certo é que acontecia muito isso, e aconteceu isso com uma criança. Agora veja bem, uma mãe vê uma criancinha se debatendo, chutando, gritando, esperneando, com um demônio dentro dela, uma legião de demônio dentro dela. Era um quadro horrível na sua casa. E por que eu falei que naquele episódio de Jesus com a mulher cirofenícia foi a fome com a vontade de comer? Porque Jesus estava lá na região dela. Jesus estava lá naquele momento em que ela estava passando por angústia, passando por medo, passando por depressão, por desespero, por não saber como seria o resultado da sua filha naquela situação. O que nós podemos já contextualizar é que o Senhor Jesus conhece a sua situação, não adianta você fugir, Ele assiste você todos os dias e Ele está aqui para te abençoar, para te curar, para te restaurar, para trazer a vida abundante na sua casa e na sua família. Não adianta fugir. Se há um propósito de Deus de alcançar você, fazer com que você vá e dê fruto, e você permaneça, e você cresça, e você floresça, nada poderá impedir a ação de Deus na sua vida. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque não viemos aqui porque queremos, porque trabalhamos na empresa. A bem verdade que tudo é um contexto, mas saiba de uma coisa, houve no reino espiritual uma ação do Espírito Santo, para que nós estivéssemos aqui ouvindo essa palavra, para que as pessoas que acessarem o canal poderão ouvir essa palavra, e não acontece por acaso, acontece no mundo espiritual. Jesus estava lá, amém? Jesus está aqui nesta manhã. Eu não sei qual a aflição da sua alma, qual o desejo do seu coração. Você pode falar, partilhar, mas eu não sei exatamente aquilo que te traz angústia, que traz desespero, se é problemas familiares, mas o certo é que Jesus estava lá e hoje Ele está aqui, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa mulher então ouviu falar de Jesus, versículo 25. De imediato uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. Olha, preste atenção. Escutar a gente escuta muito, mas a palavra ouvir, ela vem de captei a sua mensagem. Ou seja, ela havia ouvido falar de Jesus, então não era no sentido de somente ouvir, mas ela havia estudado sobre Jesus. Ela não foi e se lançou aos pés de Jesus por acaso. Ela sabia que Ele era o Messias, que Ele era aquele que os patriarcas haviam falado, que os profetas haviam falado. Foi um ouvir inteligente, foi um ouvir esclarecedor da pessoa do Mestre. Ela sabia que muito mais do que ser um curandeiro,
que andava por todas aquelas cidades fazendo milagres, prodígios, sinais, maravilhas, ressuscitando até mortos, ela bem sabia que ele era o Messias prometido. Ela sabia que um milagre poderia acontecer, e já havia acontecido, que era ressuscitar mortos. E isso nenhum curandeiro podia fazer, somente Deus. Então ela sabia que Jesus era o Deus encarnado. E nós vamos saber disso porque ela tem uma discussão com Jesus ali. Ela debate com Jesus. E você vê que ela conhecia a história, ela conhecia toda a história de Israel, ela conhecia o contexto pagão em que ela convivia, ela sabia do lugar que ela estava, ela sabia da grandeza de Deus, e ela sabia da sua pequenez. Ela sabia. Ela não estava simplesmente procurando algo que ela não tinha convicção, que ela pensava que poderia dar certo. Ela sabia que daria certo. E a Bíblia diz que ela ouviu, e ao ouvir, ela já conhecia a história de Jesus. Então ela vai correndo, de forma louca, de forma escandalosa, de forma desesperada, porque não era prática uma mulher sair correndo na rua naquela época, porque pela cultura daquela época, naqueles tempos bíblicos, a mulher não tinha valor na sociedade, não tinha nenhum valor. Mas aquela mulher, de forma escandalosa, sai gritando na rua. Certamente Jesus havia saído da casa de alguém que ele estava, porque ele foi para se hospedar, ele queria ficar só, ninguém sabe porquê. Pode-se dizer que ele estava triste pela morte de João Batista, seu amigo, meio parente, precursor. Pode dizer que ele estava cansado das questões religiosas que ele passava ali com os escribas e os fariseus, o tempo todo, tete a tete com ele, fazendo perguntas, interrogações. Ele foi para ficar só, para um momento de descanso, porque como homem, ele também precisava descansar, precisava de um alento. E o certo é que quando ele sai daquela casa, a multidão já sabia que Jesus estava lá, começou a seguir a Jesus, e aí aparece essa mulher gritando, e ela começa a gritar, e ela então ajoelha-se aos pés de Jesus, e clama a ele pela a sua filha. Versículo 25 vai dizer que ela teve uma ação, sabe, diante de que ela teve a ação? Diante das dificuldades. Nós precisamos ter ação, não é só quando a coisa está boa, progredir, conquistar, fazer acontecer. Nós precisamos ter ações também no momento da crise, no momento da dificuldade, da luta. Essa mulher, ela teve uma ação no momento mais crucial da sua vida, porque orar é uma coisa, orar é você conversar com Deus. Agora, oração é orar em ação, é conversar com Deus, é falar do seu dilema para Ele, do seu problema para Ele, da sua luta para Ele, da sua dificuldade para Ele, mas tendo uma ação, crendo que Ele vai fazer. Ela teve uma ação de humilhação, porque ela caiu aos pés de Jesus. E queridos, a Bíblia vai dizer aqui que ela se lançou, ela se humilhou, ela reconheceu que Jesus poderia fazer um milagre na vida dela, ela se humilhou. Se você não deixar o seu orgulho, se você não deixar o seu eu, se você não deixar aquilo que te afasta da voz do Espírito Santo de Deus no seu coração, você não vai criar por caminhos de sucesso, de conquista, e não vai ver o milagre de Deus. Aliás, o que nos afasta de Deus é o nosso orgulho, é a nossa propensão em achar que nós podemos fazer e acontecer, e buscamos a Deus somente em última instância. Essa mulher aqui, ela não mediu dificuldade, ela se humilhou, e é isso que Deus quer. Olha o que diz aqui, lá em Salmos 5,17: o sacrifício que deseja é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, ela rogou ao Senhor. Vamos ler o versículo 26. Ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega,
ela não era filha de Abraão, não era filha da aliança, sendo uma mulher grega, e Mateus vai dizer uma cananeia. Na verdade, os cananeus nem existiam naquela época, Cananeia já nem existia mais, mas Mateus vai dizer uma cananeia, ou seja, estranha ao nosso povo. Depois lá, você lê o episódio lá no livro de Mateus, ele fala assim, olha o que ela diz aqui, ó. Ela disse, de imediato a mulher que tinha ouvido falar dele veio cair aos seus pés, a filha dela estava possuída por um espírito, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina, sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria. Queridos, ela chega para Jesus e fala, Senhor, eu preciso de um milagre. Ela deixou o problema dela e foi procurar a solução. Sabe por que nós não temos a solução? Porque nós ficamos apegados ao problema. Imagina essa menina endemoniada. As minhas irmãs, quando tinham 11, 12, 13 anos, elas caíam endemoniadas. Elas davam um salto de 2 metros de altura. Era 3, 4 homens para segurar. Fazia todo um exorcismo para expulsar aqueles demônios. E segundo os pastores daquela época, diziam que eram legiões que estavam ali. E elas ficavam muito agitadas, porque não saía todas de uma vez. Porque saía de uma vez e tumultuava tudo. O certo é que é terrível a situação. Mas ela deixou um problema lá. Como, pastor? Não sei. A história não conta, a Bíblia não fala. Se ela deixou alguém olhando uma criança endemoniada, porque deixar alguém olhando uma criança doente é uma coisa. Agora, deixar uma criança possessa de demônios é completamente diferente. Os demônios, eles se inquietavam dentro da pessoa. O gadareno, ele cavava covas lá no cemitério e tirava os ossos de lá. Ele era acorrentado com prisões e quebravam as prisões. A mãe deixa o problema lá. Com quem? Não sei. E vai diante de Jesus. Sabe o que acontece? Nós estamos tão embaraçados, tão envolvidos com o humano, com o material, com o nosso sentimento, com as lutas aqui, que esquecemos que o Senhor Jesus pode prover todas as nossas necessidades. Aquela mulher deixou o problema e foi até Jesus. Hoje eu te convido a deixar aquilo que aflige o seu coração. Pare de chorar, pare de se lamentar, pare de murmurar e vá aos pés de Jesus. Foi a atitude da mulher. Então eu te convido a tomar essa decisão. E ela não teve uma resposta qualquer, ela teve uma resposta dura de Jesus. Olha o que Jesus diz para ela, versículo 27. Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos, não é certo tirar comida das crianças e jogá-lo aos cachorros. Por que Jesus disse isso? Também não sei, mas na verdade ele veio primeiro para a casa de Israel. Segundo toda a profecia messiânica, ele veio para o que eram os seus. A Bíblia diz que os seus não o receberam, então ele fez seus filhos com aqueles que creem no seu nome. Mas até então ele não estava predisposto a trazer a salvação para as outras pessoas, pelo menos nesse caso aqui. Ou então foi para testar a fé dessa mulher, porque eu falei para você que ela era uma mulher inteligente. E sabe o que ela então percebeu? Que Jesus bem sabia que os judeus não mexiam com cachorro, não cuidavam de cachorro, não tinha cachorro em suas casas, não dava comida para os cachorros, enquanto que o povo estrangeiro já cuidava de cachorro. Cachorro era um bicho mais selvático, não era domesticado como hoje. Naquela época, cachorro era conhecido e tratado como cachorro, não como gente, como é hoje. Não é verdade? Ela bem sabia que lá eles não tinham esse cuidado com os cachorros. Já o povo estrangeiro, o povo da Grécia, tinha os cachorros que comiam dentro das suas casas. Tinha os cachorros selvagens, mas já tinham aqueles cachorros já mais domesticados. E ele fala: olha, não é justo tirar da mesa dos filhos, porque quem dava comida para as crianças e os pães, eram até as crianças que davam a comida para os cachorros ali. Não é justo, ele falou. Sabe o que ela disse? Fala: Senhor, mas preste atenção, vamos ler, está aqui na Bíblia. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Sabe o que ela entendia com isso? Que aquela comida que estava na mesa, o pão,
Sendo agora debulhado, ele virou então uma farela, mas ela sabia que era a mesma, vamos dizer, a mesma essência, era o mesmo pão, era o mesmo alimento. Ela falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem das mesas, das migalhas que caem da mesa dos seus filhos, dos pratos. Sabe o que eu percebo? É que hoje muita gente poderia estar aqui, essa sala poderia estar com uns 30, 40 funcionários dessa empresa aqui, mas não estão, sabe por quê? Porque não valorizam o banquete, a comida de Deus, não valorizam o cuidado de Deus, a salvação de Deus, o perdão de Deus, o milagre de Deus nas suas vidas. E eu louvo a Deus por você que está aqui, há tantos anos nós estamos aqui, e não é migalha não, o Senhor tem preparado para nós um grande banquete todas as segundas-feiras aqui. E nós não somos cachorrinhos, nós somos filhos por adoção. Há um contraste hoje na história, que nos faz sermos herdeiros e cordeiros de tudo aquilo que é do reino celestial. Mas essa mulher não estava nesse contexto, mas ela foi inteligente, gente. Ela sabia que o Senhor poderia visitar a casa dela, não havia outro lugar, não havia outra solução. Ela não fez como a mulher hemorrágica que batalhou em vários lugares. Assim que ela ouviu dizer que Jesus estava lá, ela já correu desesperada, escandalosamente, a ponto dos discípulos dizerem assim: Senhor, vamos tirar essa mulher daqui, ela está causando um escândalo, daqui a pouco nesse lugar hostil, pode vir pessoas e prender o Senhor. Mas aquela mulher vai dizer: Filho de Davi, Senhor. Ela sabia da messianidade, e ela sabia que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela fez um escândalo, ela fez conhecido o nome do Rei dos Reis, e ela poderia ser presa, processada por qualquer, vamos dizer que tivesse ali alguém que conhecia as leis romanas, ou um lugar onde se julgasse as pessoas, porque não podia falar de outra autoridade que não fosse César. Mas ela chama ele de rei, de Senhor, filho de Davi. Olha a inteligência dessa mulher, queridos. Mas sabe por que nós não recebemos o milagre de Deus? Não temos uma vida abundante da graça e do favor de Deus? Porque nós paramos no caminho. Por algum momento nós pisamos no freio, por algum momento damos marcha ré, e não entendemos o projeto de Deus na nossa vida. Aquela mulher não, ela sabia que ela poderia viver o melhor de Deus, ela não desistiu, ela foi inteligente. E aí, boa resposta, disse Jesus: vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. Jesus não usa os passos que hoje se usa. Eu não sei se vai até o 3, o 4, o 5, que é: qual o seu nome? De onde você veio? O que você veio fazer com essa vida? Ele não usa esses passos de perguntas. Ele não põe a mão sobre a criança. Aliás, humanamente falando, porque como Deus ele conhecia, humanamente falando, ele nem conhecia a criança, a menininha que estava endemoniada. Sabe de uma coisa? O Senhor não quer constranger o seu coração. O Senhor não quer que você passe vergonha contando o seu problema para qualquer um. Você pode entrar no íntimo do seu espírito e falar para Ele qual a sua dor, qual a sua dificuldade, qual o seu problema. Ele não vai usar nenhum método para restaurar aquilo que você precisa ser restaurado na sua vida. Simplesmente, se você crer, as coisas vão acontecer. Então aqui a gente tira muitas lições, a gente tira muitos, vamos dizer assim, castiga para a nossa vida hoje. Poderíamos ter aqui um seminário sobre cada versículo dessa história. Só que vocês viram que essa mulher, ela foi extraordinária. Ela ouviu, ela se lançou, ela se humilhou diante do Senhor, ela rogou, ela fez um trabalho de intercessão. E quem faz um trabalho de intercessão não recebe título algum. Você já viu alguma pessoa ser consagrada à intercessão? Ninguém vê os intercessores. Saiba que Deus te levantou como intercessor pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, por essa empresa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido. O Senhor te levantou como intercessor. E agora eu termino
com essa palavra de intercessão, dizendo para você que Deus é invencível. Você pode vencer Deus? Não. Mas olha aqui, porém Ele se deixa vencer pelas petições de seus filhos. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai-me-eis e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Peça. Sai daqui pedindo. Seja pidão. Se tem uma coisa que você pode fazer diante de Deus é pedir. Às vezes, e é bem verdade, o pai sabe o que o filho quer, mas o filho não pede. Já o outro pede. Uai, pai, por que o senhor deu para o meu irmão e não deu para mim? Uai, mas ele pediu. Interessante, né? O meu pai, o pai nosso, é nosso. Por que uns filhos têm mais ou têm menos? Não pedem. Vença a Deus na petição. Senhor, eu quero, porque eu sou seu filho, eu sou fiel, eu faço aquilo que posso fazer. Maria de Betânia, a Bíblia diz que ela fez o que pôde. Sabia que você está fazendo? Então pede. Senhor, eu posso receber do Senhor o que eu estou fazendo. Olha aqui para concluir. Deus é imutável. Ele muda? Não. Mas olha aqui. Porém, muda ou altera os seus planos em favor de nós. Foi o que ele fez com essa mulher. Ah, pastor, Deus não vai deixar a sua glória, a sua majestade, para vir cuidar de algo pequeno na minha vida. Oh, meu querido, não se preocupe, Ele cuida de nós. Eu já contei para vocês que eu estou procurando uma chave. Falei, Senhor, me ajuda a achar essa chave. Na hora eu olho, a chave está lá. Então, obrigado, Senhor. O que Ele tem a ver com isso? Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Eu estou usando Deus como empregado? Não, é porque eu já estava cansado de procurar, e era uma coisa simples. Eu sabia que quando eu não estivesse procurando, eu ia achar. Não é assim que acontece? Quando nós perdemos as coisas. Aí eu falo, Senhor, me ajuda. Simplesmente Ele me mostrou a chave, eu fui lá e peguei. Mas a gente complica a situação. Gente, o cristianismo, o relacionamento com o Papai do Céu, ele é simples, ele é prático. Peça, e Ele vai mudar a sua atitude em relação ao seu pedido. Deus é sabedoria, porém Ele gosta de ser surpreendido pela sabedoria de um coração que ama alguém. Amém. Peça por você, peça pelos seus filhos, peça a sua família. Você é um intercessor. Deus vai visitar a sua casa, a sua família, vai visitar esse filho que não está em casa, vai visitar esse marido que saiu de casa, vai visitar a sua família. Não importa qual seja a situação, Ele é o Senhor para resolver todas as causas impossíveis. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que estará me ouvindo, que o Senhor nos leve a compreender a dimensão da sua simplicidade em nos abençoar e nos trazer vida e vida em abundância. Amém e graças a Deus.